Isaías, capítulo 8. O Senhor me mandou uma nova mensagem. Faça uma grande placa e escreva com letras bem grandes para todos poderem ler. Nessa placa, você vai anunciar o nascimento de seu filho. O nome desse menino será Maher-shalal-hash-baz, que indica que os inimigos de Judá serão destruídos em breve. Pedi a Urias, o sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias, conhecidos por todos como homens honestos, como testemunhas de confiança antes mesmo de a criança chegar. Então, minha esposa, a profetisa, e eu tivemos relações, e ela ficou grávida. Quando o menino nasceu, o Senhor me disse: esse menino vai se chamar Maher-shalal-hash-baz. O seu nome indica que dentro de 2 anos, antes que ele aprenda a falar papai ou mamãe, o rei da Síria invadirá a Síria e Israel e tomará todas as riquezas desses 2 países. Mais uma vez o Senhor falou comigo e me disse: já que o povo de Judá não quis saber da minha carinhosa proteção, suave como o riacho de Siloé, e estão dispostos a buscar ajuda dos reis Rezim e Peca, vou trazer os poderosos exércitos assírios para atacar os judeus. Eles virão como as águas do rio Eufrates durante as enchentes, transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as margens e inundarão toda a terra de Judá, cobrindo-a até o pescoço. Os braços estendidos do seu exército se espalharão por toda a sua terra, ó Emanuel. Inimigos de Judá em todo o mundo, preparem os seus exércitos para a guerra, mas saibam que vocês serão completamente destruídos. Mesmo que vocês se preparem para o combate, serão destruídos. Mesmo que vocês façam planos de batalha e treinem as manobras de ataque, saibam que nada disso dará resultado, pois Deus está do nosso lado. O Senhor me ordenou sem deixar dúvidas quanto à sua vontade, advertindo-me de não seguir o caminho desse povo. Ele nos disse: não pensem que tudo que o povo chama de conspiração é conspiração mesmo. Não tenham medo daquilo que eles têm medo, nem se apavorem. A única pessoa a quem vocês devem temer é o Senhor Todo-Poderoso. A Ele vocês devem considerar santo. Dele vocês devem ter pavor. Ele será o seu refúgio, a sua proteção. Mas para o povo de Judá e de Israel, que rejeitou o cuidado e a proteção do Senhor, será pedra de tropeço e rocha de ofensa, laço e armadilha para os habitantes de Jerusalém. Muitos israelitas tropeçarão, cairão e se despedaçarão, presos nessa armadilha e capturados. Escreva o que eu lhe falei com cuidado, cele a lei entre os meus discípulos. Eu esperarei pelo Senhor. Ele escondeu o seu rosto do seu povo, da descendência de Jacó. Eu sei que posso confiar nele. Eu e os filhos que o Senhor me deu, temos nomes que mostram que o Senhor Todo-Poderoso, que vive em Sião, planejou para o seu povo. Por que vocês vão consultar feiticeiros e médios para saber o futuro? Eles falam, resmungam, mas não dizem nada. Por acaso precisamos receber mensagens de espíritos? Por acaso os mortos podem revelar o futuro aos vivos? O Senhor diz: comparem as palavras desses feiticeiros e médios com a minha lei, a palavra de Deus. Se eles não falarem de acordo com a lei, vocês podem saber que não fui eu que os mandei e vocês jamais verão a luz. O meu povo vai acabar andando de um lugar para o outro, sem rumo, desanimado e com fome. E quando a fome apertar, eles vão amaldiçoar o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Depois, eles olharão para todos os lados da terra, procurando uma esperança, mas só verão angústia, trevas e desespero. E depois, serão jogados na mais terrível escuridão. Isaías, capítulo 9. Mas essa época de escuridão e desespero não vai durar para sempre. No passado castigou a terra de Zebulon e Naftali. No futuro, porém, essa mesma terra, a Galiléia dos pagãos, por onde passam os povos na estrada do mar que fica a leste do rio Jordão, será de glória. O povo que estava andando na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos os que vivem na região da sombra da morte. Deus fez crescer a grande nação e aumentou a sua alegria.
Eles se alegram diante do Senhor, como os lavradores quando chega a colheita, como os soldados que venceram uma batalha e repartem as riquezas tomadas na guerra. Isso porque Deus quebrou as correntes que prendiam o seu povo, a canga que estava sobre os seus ombros e o bastão com que eram castigados, como na derrota do enorme exército dos midianitas. Pois todas as botas barulhentas dos soldados e os uniformes da batalha manchados de sangue serão todos queimados pelo fogo. Pois nasceu um menino, um filho nos foi dado. Ele recebeu todo o poder, o governo de toda a terra. E ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O seu reino sempre crescerá e haverá completa paz. Ele governará com justiça e retidão perfeita no trono de Davi, desde agora e para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu os descendentes de Israel. Todo o povo saberá. Efraim, e especialmente os habitantes de Samaria, que com orgulho e arrogância dizem: nossas cidades de tijolos foram destruídas, mas nós a construiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós plantaremos cedros em seu lugar. Como resposta, o Senhor fortaleceu os inimigos contra vocês. Os sírios do leste e os filisteus no oeste virão e devorarão Israel com a boca bem aberta. Apesar disso tudo, o Senhor continua cheio de ira e a sua mão continua erguida para castigar Israel. Mas, mesmo depois de tudo isso, o povo não se arrependeu nem buscou o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, num único dia, o Senhor vai cortar tanto a cabeça como a cauda do reino de Israel. Ele vai derrubar as palmeiras e o junco. Os líderes e os homens de respeito são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda, porque foram eles que desorientaram Israel e conduziram o povo para o caminho da destruição. É por isso que o Senhor não se alegra com os jovens de Israel, nem terá pena dos órfãos e das viúvas, porque todos são pecadores fingidos e falam loucuras. Apesar disso tudo, o Senhor continua cheio de ira e a sua mão continua estendida para castigar Israel. A maldade do povo queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros. Até as florestas serão queimadas e a fumaça desse incêndio vai se espalhar pelo céu. A terra ficou completamente ressecada por causa da ira do Senhor Todo-Poderoso. E o povo será como lenha no fogo, ninguém tem pena do seu irmão. Os que sobraram lutam entre si para conseguir comida. Um rouba do outro, mas ninguém consegue matar a fome. Eles vão acabar comendo seus próprios filhos. Manassés e Efraim vão brigar um contra o outro e juntos vão lutar contra Judá. Mesmo depois de tudo isso, a ira de Deus não terminará. Apesar disso tudo, o Senhor continua cheio de ira e a sua mão continua estendida para castigar Israel. Isaías, capítulo 10. Ai dos juízes desonestos! Ai das autoridades que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores. Vocês que não tratam com justiça os pobres, roubam os que já perderam quase tudo, exploram as viúvas e roubam dos órfãos. Vocês não terão meios de escapar quando eu trouxer de longe o castigo terrível. A quem vocês vão pedir ajuda? Onde vocês vão esconder seus tesouros roubados? Eu não darei qualquer ajuda a vocês. Alguns acabarão como prisioneiros, outros serão mortos. Apesar disso tudo, o Senhor continua cheio de ira e a sua mão continua estendida para castigar Israel. Ai da Síria, a vara que eu vou usar para castigar este povo em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação pecadora que me provocou até me enfurecer. Os assírios vão saquear e arrancar os bens, escravizar o povo de Israel e pisá-los como lama nas ruas. Mas o rei da Síria nem vai pensar que fui eu que fiz tudo isso.
Ele vai pensar que esse ataque a Israel é parte do plano dele para conquistar o mundo. Ele pensa consigo mesmo: logo, cada um dos meus príncipes vai ser rei de uma nação conquistada. Nós destruiremos Cauno como destruímos Carquemes, ele dirá, e Ramate vai ser conquistada como Arpade. Nós acabaremos com Samaria do mesmo modo que fizemos com Damasco. Nós derrotaremos muitos outros reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e Samaria. E, quando acabarmos de destruir Samaria e os seus ídolos, chegará a vez de Jerusalém e os seus ídolos. Quando o Senhor terminar de usar o rei da Síria para corrigir Jerusalém e Sião, então ele dirá: castigarei o rei da Síria pelo orgulho do seu coração e pelo olhar arrogante. Pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha inteligência ganhamos todas essas guerras. Somos grandes, temos os melhores soldados, nossos exércitos derrubaram muralhas, mataram muita gente e conquistaram grandes riquezas. Foi tão fácil apanhar as riquezas das nações quanto estender o braço e recolher os ovos de um ninho abandonado. Ninguém podia bater as asas, ninguém que desse um pio. Será que o machado pode se considerar mais forte que o lenhador? Ou a serra vale mais do que o carpinteiro? Seria como se um pedaço de madeira pudesse levantar uma pessoa, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, o soberano, o Senhor Todo-Poderoso, enviará contra os fortes guerreiros assírios uma praga que vai destruir boa parte do exército. No lugar da sua glória se acenderá um fogo como chama abrasadora. A luz de Israel será o fogo, o seu santo, uma chama. Em apenas um dia, ele queimará todos esses espinheiros e as roseiras bravas. O grande exército assírio, majestoso como uma floresta, será destruído. O Senhor mesmo os matará, como um homem doente que definha aos poucos. Desse grande exército vai sobrar apenas um pequeno número de soldados. Qualquer criança poderá contar quantos são. Quando isso acontecer, finalmente, os remanescentes de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, não vão mais confiar naquele que os feriu. Voltarão a confiar no Senhor, o Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente, sim, o remanescente de Jacó, voltará para o Deus Todo-Poderoso. Mesmo que o povo de Israel seja como os grãos de areia do mar, apenas um pequeno número voltará. Deus, na sua justiça, já planejou castigar o seu povo, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, decidiu destruir esse país inteiro e ele executará o seu plano. É por isso que o soberano, o Deus Todo-Poderoso, diz: meu povo, moradores de Jerusalém, não tenham medo dos assírios quando eles vierem explorá-los e maltratá-los como os egípcios fizeram há tanto tempo. Isso não vai durar muito. Em breve o meu furor contra vocês vai passar, e então a minha ira se voltará contra os assírios. O Senhor Todo-Poderoso os castigará com um chicote, como fez quando derrotou os midianitas na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o Mar Vermelho, como fez no Egito. Naquele dia, Deus acabará com a escravidão do seu povo, tirará o fardo dos seus ombros e quebrará as correntes que prendem os judeus. Olhem, os exércitos da Síria estão chegando. Entram em Aiate, passam por Migron, em Miquimás deixam um depósito de armas. Atravessam a estreita passagem perto de Geba. Lá eles passam a noite. A cidade de Ramá já está apavorada. Os habitantes de Gibeá, terra de Saul, fogem para salvar suas vidas. Grite bem alto, povo de Galil. Avisem os habitantes de Laís. Ah, pobre cidade de Anatote. O povo de Magdema foge correndo e os moradores de Gebim fogem para se salvar. Hoje mesmo os inimigos vão parar em Nob para descansar. De lá eles ameaçam a cidade de Sião, a colina de Jerusalém. Mas, de repente, vejam, o soberano, o Senhor Todo-Poderoso está derrubando as grandes árvores. Ele está destruindo o grande exército, os oficiais e os soldados, como se cortam galhos altos de uma árvore. As grandes árvores serão lançadas por terra. Ele, o poderoso,
derrubará o inimigo como o machado do lenhador derruba as árvores altas na floresta do Líbano. Isaías, capítulo 11. Surgirá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, como um rebento que brota de uma árvore, como um renovo que surge da velha raiz. O Espírito do Senhor estará nele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem com base no que ouviu, mas fará justiça aos necessitados e defenderá os pobres. Com sua palavra, como se fosse um cajado, ferirá a terra, e matará o perverso com o sopro de sua boca. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Naquele dia, o lobo e a ovelha viverão juntos. O leopardo e o cabrito descansarão em paz. O bezerro, o novilho gordo e o leão comerão juntos, guiados por uma criança. A vaca e o urso serão companheiros no mesmo pasto. Os bezerros e os ursinhos brincarão juntos. O leão comerá capim com boi. A criancinha de colo brincará perto da cova da cobra e a criança já desmamada colocará a mão na cova da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem haverá destruição alguma no meu reino santo. Porque, assim como as águas cobrem o mar, em toda a terra todos conhecerão o Senhor. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira de salvação para todos os povos. Ele morará na terra gloriosa e todos virão procurá-lo. Naquele dia, pela segunda vez, o Senhor trará para Israel o remanescente de seu povo. Eles virão da Síria, do Egito, da Etiópia, de Elão, da Babilônia, de Ramate e das terras próximas do mar. Ele levantará uma bandeira para todas as nações e reunirá os exilados de Israel espalhados pelos 4 cantos da terra. Então Judá e Israel não serão mais inimigos. Israel não terá mais inveja de Judá e Judá não tentará destruir Israel, mas se unirão para expulsar os que tomaram as suas terras, os filisteus a oeste, Edom, Moabe e Amon a leste. O Senhor abrirá um caminho no Mar Vermelho e estenderá sua mão sobre o rio Eufrates. Um forte vento dividirá este rio em 7 riachos, para que qualquer pessoa possa atravessá-lo com suas sandálias. Assim, o remanescente do seu povo que for deixado na Síria terá caminho livre para voltar à sua terra, como aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito.